Boa noite, amigos do Conecta. Mais uma quinta-feira aqui com vocês, nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito, trazendo aí temas relevantes do direito médico, né, da direito à saúde. Então, hoje com mais dois assuntos muito pertinentes aí e que nossos amigos devem se deparar no dia a dia, né? Nós vamos falar sobre laudo médico e atestado médico. Tá? Então vamos lá. O médico está obrigado a emitir laudo médico ao paciente? Né? Ele está obrigado a emitir o laudo quando você pede o laudo? Sim, ele é obrigado. Inclusive, existe uma previsão no artigo 86 do Código de Ética Médica do CFM, com a resolução 2217/2018. Né? Vamos dar uma repassada aqui no artigo, que ele é bem autoexplicativo. Né? Então, artigo 86. Então, o que é vedado ao médico, o que é proibido ao médico, né? Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou ao seu representante legal quando aquele for encaminhado ou transferido para continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta. Né? Então, são as duas situações. Ou na alta médica, né, na alta hospitalar, ou você pede um laudo médico de tudo aquilo que você passou naquele momento da internação, daquele tratamento. Então, o médico vai extraindo isso do prontuário médico, ele faz um laudo daquele momento específico e você leva esse laudo, né, para algumas finalidades que nós vamos ver aqui. Ou também no caso de continuidade de tratamento. Então, você está com um determinado médico, determinado profissional, e você vai encerrar com aquele profissional o tratamento e dar continuidade com outro profissional. Então, este profissional que você está terminando, ele faz um laudo explicando, né, um laudo médico com todos os procedimentos, todos os prognósticos e diagnósticos, e passa isso nesse documento, que será encaminhado ao próximo médico para que ele possa ter contato já imediato com o que você passou, sem necessidade de extrair todo o conteúdo do prontuário médico. Tá? Então, é um direito seu e uma obrigação do profissional de saúde. Tá? Então, finalidade do laudo médico, né? Então, continuidade de tratamento para outro profissional, como acabamos de falar agora, né? Ou mesmo encaminhamento para complementação de outras áreas de saúde. Por exemplo, você faz uma cirurgia ortopédica, por exemplo, e você é encaminhado, então, para um fisioterapeuta, para um procedimento pós-cirúrgico de recuperação. Então, o médico emite um laudo, né, de tudo aquilo que você passou, inclusive com recomendações até de encaminhamento, para que você possa ser atendido de melhor maneira por esse outro profissional de saúde, que no caso já não é um médico, é um outro profissional de saúde, um fisioterapeuta, que a partir daquele laudo, tem conhecimento, né, tem ciência de tudo que você passou e pode dar a melhor continuidade do tratamento. Okay? Qual é a outra finalidade também de um laudo? É requerimento, você requerer direitos, por exemplo, trabalhistas, previdenciários ou até securitários, né, de seguros em favor do paciente. Então, o laudo vai dizer, né, tudo aquilo que você passou, né? No caso aí para benefício previdenciário, né, você tem ali o laudo médico, comprova ali que você, por exemplo, vai ter que ficar de um período sem trabalhar, enfim, né? Ou por algum acidente que você teve, alguma complicação, você tem direito a um seguro, você tinha um seguro e você precisa de um laudo comprovando, né, que você tem esse direito a partir desse laudo médico. Então, o laudo é importante. Um direito, uma obrigação do profissional para o paciente. Ok? Em relação ao atestado médico, né, está obrigado o médico também a emitir o atestado? Sim, da mesma maneira. Aí uma resolução 1658/2002 do CFM também, que trata sobre atestado médico. Então, ela é bem extensa, traz uma série de requisitos, né, e cuidados que o profissional tem ao emitir esse atestado médico. Né? Mas já está logo no artigo 1º, a definição e a obrigatoriedade. Vamos ao texto aqui para acompanhar, né, para os nossos amigos acompanharem. Olha, artigo 1º. O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários. Tá? Então, ele já traz uma importante informação, duas, na verdade, né? Que é um direito do paciente em ter o seu atestado médico e também a emissão do atestado médico não pode ser cobrada. Ela não, em função da emissão do atestado, não pode haver qualquer cobrança ou majoração de honorários. Tá? Isso está
no artigo 1º da Resolução 1658, ok? E algumas particularidades aí para os nossos amigos, né, dos tipos de atestados médicos e as suas finalidades. Tá? Então, nós temos o atestado por doença, é o mais comum, né, que ele se destina aqui a comprovar a impossibilidade do paciente de realizar atividades cotidianas devido a um problema de saúde, né? Por exemplo, está impossibilitado ao trabalho e está impossibilitado até outras atividades. Então, impossibilitado ao trabalho, para atividade laboral, ele não pode trabalhar, e outras atividades do dia a dia. Por exemplo, ele está impedido de frequentar a escola, por exemplo. Então, com um atestado, ele comprova da sua situação, então ele consegue provar que ele não haverá faltas, né? Não haverá nenhuma penalidade em função do seu estado de saúde. Okay? Vamos lá. Atestado de comparecimento, né? Serve para quê? Para comprovar a presença do paciente numa consulta, num exame ou no procedimento médico. Né? Qual é a diferença disso? É que o atestado de comparecimento, geralmente, ele vai com um tempo determinado. Né? Então, ele fala assim, fulano de tal compareceu à consulta médica das 9 às 10 horas da manhã, né? E atesta. Então, esse não dá o direito de ausência ao trabalho, porque é um momento específico, você teve todo o restante da jornada de trabalho disponível para isso. Então, é o atestado de comparecimento, ou para um exame, enfim, como nós já citamos aí. Tá? Depois nós temos aqui também o atestado de acidente de trabalho. O atestado de acidente de trabalho também é muito comum e importante, porque ele comprova que o paciente sofreu um acidente de trabalho, né, para ter garantido seus direitos e benefícios legais. Né, que é aquele atestado de acidente de trabalho, que tem todo um procedimento lá administrativo junto ao RH da empresa, para que tenha recebimento das questões previdenciárias, mas decorrência de um acidente de trabalho. Então, ele é específico também. Né? Atestado de sanidade física e mental, tá? Um atestado também específico. Ele comprova a condição plena física e mental para atividades cotidianas. Né? Então, ele é um atestado dessa capacidade física e mental. Ele é muito utilizado e muito requisitado em concurso público, por exemplo. Para quê? Para mostrar que, dependendo da atividade que você vai exercer a partir da aprovação de um concurso público, que você está em plena capacidade física e mental para assumir este cargo. Ok? Outro atestado é o atestado de aptidão física. O que ele faz? Né? O que ele atesta? Né? Ele atesta que o paciente está apto a realizar atividades físicas ou esportivas e que realizá-las não apresentará riscos à saúde deste paciente. Né? Então, determinadas atividades laborais, né? Alguns empregados têm certas atividades que têm maior esforço físico, então ele precisa de um atestado de que aquela atividade que ele vai exercer, ele está apto a realizar, ele tem aptidão física para isso. Tá? E também comum em atletas, né? Um atleta que vai ser contratado por um clube, ele passa por uma série de exames, enfim, aí ele vai ter um atestado de aptidão física, ok? E também, não muito incomum, algumas academias, dependendo da condição física daquele aluno, eles pedem um atestado de aptidão física para ver se as atividades que vão ser desenvolvidas na academia de ginásticas não causarão mal àquele aluno, então o médico faz esse atestado. Ok? Outro atestado, não muito comum, mas também importante, é o atestado para a amamentação, que visa o quê? Comprovar a necessidade de pausas durante a jornada de trabalho para a amamentação do recém-nascido. Ok? Então, interessante é que você vê que tem uma gama grande de atestados, com uma finalidade específica para cada uma, e para todos eles os requisitos que estão previstos na resolução, que é a idoneidade da preenchimento desse atestado, ou seja, a veracidade dessas informações, porque existe a previsão criminal do médico que emite um atestado
com informações falsas, ok? Isso nós já falamos em um programa anterior. Então fica aí a dica de hoje para laudo médico e atestado médico, importante para você saber. Tendo dúvidas, não é? No seu caso, procure o seu advogado ou procure um advogado especialista em direito médico que ele vai auxiliar você no entendimento de qual o melhor atestado, a forma do atestado e até como ter esse relacionamento com o profissional médico na busca do seu direito, ok? Sugestões e perguntas e dúvidas, nos envie aqui, né, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, minúsculo, tá? Ou pelo telefone do nosso WhatsApp do Conecta, que é o 17 992 48 9494. Boa noite, amigos, até o próximo programa.